Mano, vamos lá. Vamos pra uma mais macabra, mais grotesca, do Quadrinhos na Sarjeta, cara. Pinóquio é uma história grotesca. O Pinóquio moderno e sua origem. Ai, papai. Ah, o Pinóquio, esse personagem tão lindo, tão lúdico, tão cheio de magia. Tão mentiroso. Não, eu vou contar pra vocês uma história extremamente pesada, terrível e erótica do Pinóquio. Como vocês bem Erótica? sabem, Pinóquio é uma grande fábula da literatura. Calma aí. Ele falou erótica, cara. Erótica, cara. Pinóquio, erótico, mano. Que isso, mano? Você tá maluco? Você quer acabar com a minha infância, cara? Que isso, cara? Pinóquio me fez ser quem eu sou hoje, cara. A não contar mentira para as pessoas. E agora você vem destruir a minha infância. Ok. Também hoje pode-se dizer um ícone da cultura pop. Existem 500 versões de Pinóquio, inclusive dá pra pensar no Pinóquio do Shrek, que gosta de usar roupas femininas por baixo da roupa, e tem o Pinóquio da série de quadrinhos Fábulas, que quer encontrar a fada que o tornou menino, porque agora ele é menino há 400 anos, ele não cresce, e ele quer muito, muito comer uma mulher. Então, como vocês podem ver, Pinóquio hoje rende versões de tudo. Essa eu não conhecia, não. Essa história parece ser boa, tá, cara? Essa história parece ser boa. Pô, eu sou menino, tenho 400 anos e não consigo comer ninguém. Ok. Todo o tipo. O ponto é que Pinóquio sempre foi um tanto sombrio, ok? Pinóquio surge ali em 1881 com Carlo Collodi, a primeira versão em livro é de 1883, e na sua origem Pinóquio já era uma história bem pesada. Eu vou explicar melhor isso nesse vídeo. Cabe ficar esperto, porém, que mesmo as versões mais bonitinhas de Pinóquio são também um tanto sombrias. A animação da Disney, por exemplo, de 1940, que talvez seja mais lembrada quando a gente pensa em Pinóquio, já é uma história com elementos bem esquisitos. E eu vou também falar disso aqui nesse vídeo. Porém, a ideia não é fazer um panorama das adaptações de Pinóquio, e sim falar de uma em específico. Trata-se de Pinóquio de Vinchilus, um quadrinho francês publicado originalmente em 2008. Vinchilus é um autor premiado, o nome dele na verdade é Vincent Parronot, e ele às vezes é mais conhecido pelo fato de ter co-dirigido com a Marjane Satrapi a versão animada de Persépolis. Contudo, Vinchilus também é um quadrinista premiado, e com Pinóquio ele ganhou o prêmio de Angoulême, que é considerado um dos principais prêmios de quadrinhos no mundo. Nessa edição aqui já saiu no Brasil pela editora Globo, já faz um tempinho, e você encontra ainda por aí, em sebo, sei lá onde. Se vira, tá? Também não vou entregar tudo aqui. Vocês querem que eu entregue tudo? Se vira pra achar. Mas por que eu tô puxando esse quadrinho, já saiu há algum tempo? Por que eu tô falando de Pinóquio? O lance é o seguinte, pessoal. Pinóquio continua muito, muito atual. E esse trabalho aqui do Vinchilus, inclusive, o atualiza ainda mais. Muitas coisas que hoje nos perturbam aparecem na sua versão do Pinóquio. Só que se preparem, porque é pesado, ok? Tanto do ponto de vista de violência, quanto também de sexo. O que são bons motivos para eu não deixar de abordar esse quadrinho aqui nesse canal da família que vocês tanto conhecem e amam. Mas antes de eu adentrar neste mundo de horrores e safadezas fabulosas, eu tô curioso, cara. Se você estiver curtindo, tô curioso, mano. Caso seja por aqui, e compartilha, pô. Tem um sino aqui embaixo para receber notificação, ativa o sino e seja um apoiador. É graças aos apoiadores que eu posso ficar fazendo esses conteúdos complicados que o YouTube não gosta muito. Além disso, tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos primeiro, assim, historinha básica, tá? Pinóquio, criado por Carlo Collodi, saiu pela primeira vez num jornal infantil de 1881 na Itália. A história que já era pesada e termina num tom pesado, com Pinóquio pendurado, agonizando numa árvore, enganado por bandidos. Esse finalzinho fofo aí acabou depois, por apelo do público, ganhando uma continuação. Essa continuação acaba acontecendo no ano seguinte. Calma lá. O final fofo de Pinóquio é ele sendo... Como assim? Ele na árvore, sendo enforcado? Você tá maluco, mano? Esse daí é o fofo, velho. Não, foda-se, ele é de madeira, ele não vai morrer. Deixa ele lá na árvore, esse trouxa. Tá maluco, cara? Eu não lembro da história de Pinóquio, velho. A única coisa que eu lembro do Pinóquio é que quando ele mente, o nariz dele cresce, velho. E que tem o Gepeto, né, velho? Que é o criador do Pinóquio. É a única coisa que eu lembro. De resto, mais nada, velho. Agora ele falar que, pô, o final bonito é quando ele é enforcado. Você é louco, mano. Tá
Tá maluco? Em 1882 e em 1883 saiu um livro compilando todos os episódios. No seguinte, 1882 e em 1883 saiu um livro compilando todos os episódios e se chama As Aventuras de Pinóquio. E aí o resto é história, se torna extremamente popular e tem essas 500 adaptações que a gente conhece. O que chama muita atenção nessa primeira versão do Pinóquio, e se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão reparar isso muito, é o quanto há de violência e de grotesco também. Sabe o grilo falante e tal? O Pinóquio dá uma marretada e mata o grilo falante. Sabe a relação linda do Pinóquio com o Gepeto? Ele faz o Gepeto ser preso, de tanto que ele se comporta mal. E quando o Pinóquio chega ao teatro de bonecos e vê marionetes e se sente em família, o que acontece? Ele descobre que um dos donos do teatro é tirano e que vai jogar o próprio Pinóquio no fogo para acender a lareira. Aliás, o mundo animal é muito cruel em Pinóquio. Por exemplo, ele encontra uma serpente que dá um bote nele, faz ele cair de ponta cabeça e a serpente ri tanto que ela explode. As vísceras dela espirram de tanto rir. Isso é tão fofo, né? Isso é tão... Eu fico imaginando minha filha lendo. Tem também a raposa e o gato cego, que são dois pilantras, são eles que depois colocam o Pinóquio pendurado agonizando num carvalho. E tem aquele episódio que no desenho da Disney de 1940 acaba sendo um tanto fiel e por isso mesmo sombrio, que é quando o Pinóquio acaba sendo sequestrado e levado para a Terra dos Brinquedos, onde ele é escravizado junto com outras crianças e todos se tornam burros. Se tornam mesmo, certo? Começa a crescer a orelha de burro, começa a se comportar como burro. E assim, gente, eu tô resumindo, tá? Porque tem muito mais episódio grotesco na história original do Pinóquio. Ele fala com uma menina morta, ele é pego por um pescador que é um ignorante, uma figura também extremamente asquerosa, que quer simplesmente comê-lo. O Gepeto de fato é engolido, só que aqui não é bem uma baleia, às vezes é um tubarão, às vezes é um peixe gigante também muito, muito bizarro. E o final, que é de fato feliz, o Pinóquio vira um menino, ainda assim termina de um jeito estranho. Porque diferentemente das versões modernas, não é que o boneco de madeira vira um menino. Surge um menino que está diante daquele seu corpo de outrora, que é o boneco de madeira. Daí que gera essa sensação desconfortável de duplo, né? Assim, do tipo, eita, aquilo ali sou eu, mas sou eu que era de outro jeito e agora eu sou outra coisa aqui fora. Antes que você diga, assistindo esse vídeo em voz alta, caralho, eu não sabia que era esse negócio horrível. O lance é que o Pinóquio ali do finalzinho do século XIX não é tão diferente da literatura infantil da sua época. Juque Chico de Bush, que saiu no finalzinho do século XIX, traduzido aqui no Brasil por Olavo Bilac, que também é considerado um dos precursores dos quadrinhos, tem a mesma pegada. É preciso considerar que a literatura daquela época tinha alguns vícios. E isso se deve muito ao fato de que certos saberes, como psicologia infantil, por exemplo, ainda estavam muito longe de ter a maturidade que hoje possuem. Ou seja, a literatura infantil do final do século XIX, ela era muito voltada para o humor do adulto. Ou seja, as histórias que os adultos achavam engraçadas, eles acabavam replicando para as crianças. Havia algumas adaptações, mas elas estavam muito mais em termos formais do que necessariamente de conteúdo. Nessas versões para crianças, muitas vezes se tinha como modelo as fábulas de Esopo, que também cabe Imagina dizer. o YouTube nessa época, cara, conteúdo para criança, velho. Só os mais 18, você tá maluco? Não são infantis. Mas esses elementos de animais falantes, de antropomorfismo, de animismo dos objetos, como uma madeira que começa a falar, que é o caso do Pinóquio, tudo isso por causa dos seus elementos fantásticos, pelo clima que estava ali rolando no romantismo do século XIX, favoreceu esse tipo de produção. E repito, era algo que os adultos gostavam e que eles entendiam, bom, as crianças também vão gostar. Só que também tem um outro ponto aí, né? Que é o seguinte, essas histórias, como o caso do Juque Chico que eu falei aqui e do próprio Pinóquio, elas são extremamente punitivistas. Isso é uma característica da literatura infantil da época. Basicamente, as histórias são sobre como que crianças que não se comportam bem são duramente penalizadas. E veja, quando eu falo duramente penalizadas, muitas vezes tem a ver com morte. Juque Chico, por exemplo, terminam virando linguistas, só pra vocês terem uma ideia. Já Pinóquio, por tudo que eu falei aqui pra vocês, ele se mete numa série de desventuras que tem um final até que feliz, mas depois de ele ter passado o diabo. E tem mais uma coisa aí, né? A estilística do grotesco era muito relegada a essas literaturas infantis. Existe toda uma série de estudos sobre a estética do grotesco na literatura infantil daquela época. Isso até rende um outro papo, porque os quadrinhos, de certa maneira, surgem também dentro do grotesco. Mas essa fica para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre grotesco, inclusive, digam aí nos comentários. Porém, o que eu quero agora tocar o barco aqui com vocês é esse Pinóquio do Vinchlus e como é que ele atualiza esses elementos todos aí muito estranhos e bizarros. Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que nessa versão aqui, Pinóquio não é mais um menino de madeira, e sim de metal. Mais do que isso, ele foi construído pelo Gepeto para poder vender para os militares e ganhar algum dinheiro com isso. Nessa versão, então, Pinóquio aqui é uma espécie de arma perfeita, porque é um menininho inocente, mas que mata todo mundo. Gepeto, então, aqui nessa versão, é um inventor sem escrúpulos que está apenas querendo ganhar dinheiro com a indústria da guerra. O bacana desse começo aqui é que a gente não sabe ainda direito a extensão dos poderes do Pinóquio. Gepeto é casado com uma coroa bem gostosa, uma típica milf, e nesse primeiro momento
a gente só vê o Pinóquio dando conta de afazeres domésticos, ajudando a mulher na casa, coisas assim. A gente só vai ter uma verdadeira ideia da extensão dos poderes do Pinóquio quando a gente acompanha duas situações paralelas. De um lado está Gepeto entre os militares tentando vender o projeto Pinóquio, e de outro está a esposa do Gepeto com o Pinóquio, e ela pede que ele passe bronzeador nas costas dela, e aí começa. Ih, papai, que isso, cara? A esposa do Gepeto com o Pinóquio, e ela pede. Ih, papai, que isso, cara? Tá maluco, mano? Se pá, o Gepeto foi fazer o Pinóquio, mano. Aí na hora que ele foi fazer o rosto do Pinóquio, essa mulher aí falou assim, ô, faz o nariz grande, tá? O Gepeto, por quê? Não te interessa, só faça o nariz grande. Pede que Apenas ele passe isso. bronzeador nas costas dela, e aí começa a rolar um clima. Pinóquio consegue esticar os seus dedos e produzir tentáculos. Não, que isso, cara? Que vão alisando o corpo todo da esposa do Gepeto, inclusive penetrando partes que vocês podem imaginar. Isso vai dando ideia para a esposa do Gepeto até que ela convida o Pinóquio para ir para a cama. E ela pega e abaixa as calças do Pinóquio. Só que ela vê que o Pinóquio não tem nada demais ali, né? Ih, Frustrada, carai. a esposa do Gepeto então pensa o seguinte: e esse nariz aí? Dá pra se divertir com esse nariz. Ela tá lá sentada no nariz do Pinóquio, mandando ver, até que na história paralela a gente descobre pelo Gepeto que aquele nariz do Pinóquio é comprido porque ele é um lança-chamas. Volta lá pro quarto onde... Tá porra, velho! Mano do céu! Nem fudendo. está a esposa do Gepeto com Pinóquio e ela é incinerada trepando no nariz do Pinóquio. Isso, o Pinóquio cara. acaba vazando, o Gepeto volta pra casa, sente um cheiro de carne queimada, acha que é um franguinho assado, abre o apetite. E chegando lá ele vê a esposa morta e ele fica horrorizado e percebe que vai ter que esconder o corpo porque vão incriminar ele por ter criado o Pinóquio. Aí ele passa a madrugada esquartejando a esposa, coloca em sacos e vai colocar num terreno baldio qualquer. Essa é a história toda desse quadrinho? Não, gente. Essas são as primeiras páginas. A partir daqui, as portas pro inferno estão abertas, como vocês podem... Quem falou aí? Assiste Chainsaw Man. Isso daí é de boa pra mim. Vai, palhaço, vai. Assiste isso daqui e fica sem dormir à noite, vai. Tá maluco, cara? Que bagulho insano, mano. Notar. Vinci-Luz explora com muita sabedoria o fato do Pinóquio ser uma arma de guerra. Mas acima de tudo, uma arma de guerra deslocada, que não sabe exatamente onde deve ficar e o que deve fazer. Aqui novamente a gente tem a figura do grilo falante, mas agora ele não é um grilo, ele é uma barata. E é uma barata que mora dentro do Pinóquio, que não tem nem noção de quem o Pinóquio é, só que como ela quer fazer uma ligação ali de TV a cabo e outras coisas, vai mexer na fiação. E ao mexer por dentro do Pinóquio, acaba dando pra ele uma certa consciência. Inclusive é bastante comentar isso, o quadrinho ele é mudo. E ele tem cores deslumbrantes, layouts mega rebuscados. Mas quando a gente acompanha a história da barata, que se chama Jiminy Barata, que é uma barata um tanto preguiçosa, vagabunda e que quer se tornar um grande escritor, quando a gente acompanha essa barata, as histórias são em preto e branco. E daí você tem bastante diálogos e muito engraçados e afiados. Inclusive aqui o estilo do desenho muda. A gente tem algo mais rascunhado, mais sujo, que condiz com a barata vivendo no interior do Pinóquio. É difícil resumir o quadrinho, nem aqui vou fazer isso, porque ele tem uma série de narrativas paralelas. Isso, inclusive, é uma das coisas que torna ele mais interessante, ou seja, você tem um monte de história acontecendo ao mesmo tempo, você não entende por que a gente está vendo essas histórias ao mesmo tempo, mas elas vão se interligando lá na frente. Vou comentar, então, alguns elementos que eu acho que são bastante pertinentes aqui para a reflexão que eu estou querendo trazer para vocês. Um deles é que o Pinóquio, por ser essa arma de guerra, ele acaba caindo nos mais diferentes lugares. Lembre do grande teatro de bonecos de pau, onde o Pinóquio foi parar e quase acabou no fogo? Aqui, isso é uma grande fábrica que vive de trabalho escravo infantil. Crianças precisam trabalhar sem cessar na fábrica para produzir brinquedos para outras crianças ricas poderem consumir. Como a gente vê logo no começo, esse lugar é bastante cruel. Quando crianças caem por exaustão, elas são jogadas numa fornalha. Pinóquio chegando lá se torna uma espécie de funcionário exemplar, mas ele começa a fazer brinquedos que também são armas de guerra. Aí vem uma das partes também mórbidas desse quadrinho, porque esses brinquedos que o Pinóquio montou, que ele transformou em armas, vão parar na mão das crianças ricas e aí você tem uma tragédia sem fim. Tanque de guerra de brinquedo é um tanque real, ele destrói a casa. Bonequinha que fala, ela não só fala, ela te espanca, te tortura, faz um monte de coisa assim. Tudo isso faz com que o Pinóquio deixe de ser um funcionário do mês e o patrão, que aqui é mostrado como um gordão, burguês, escrotaço, resolve jogar o Pinóquio na fornalha. Só que o que acontece? Bom, o Pinóquio não queima. E o que acontece é que a fábrica explode, cada um sai correndo para onde pode e o Pinóquio segue andando por aí sem destino. Outro momento que condiz muito com a situação política de um outro país aí que eu não sei qual, é quando o Pinóquio, indo em direção à Terra dos Brinquedos, que aqui nesse quadrinho se chama de Ilha Encantada, chega num lugar onde de fato há uma decoração toda lúdica, uma série de figuras circenses, só que lá
reina uma ditadura. E aqui Víntilos não é nem discreto. Ele utiliza toda uma iconografia totalitarista para mostrar que naquele lugar decadente o que está acontecendo é um levante dos militares palhaços. Os militares são de fato palhaços, entendeu? São palhaços que resolvem tomar o poder. Bom, vocês estão entendendo. Isso inclusive me lembra a animação Irmão do Jorel, a animação brasileira excelente, que fala que no passado existiu uma ditadura dos palhaços e muita gente foi torturada e perseguida, né? Mas enfim, deixou. Aqui, a atualização que Víntilos faz para mostrar esse regime fascista é mostrando os meninos, quando chegam lá, se tornando não burros, mas lobos. O discurso fanatizante do general palhaço faz com que os garotos se tornem cada vez mais violentos, predadores. Essa é a magia, né? É o fascínio do fascismo. O que ocorre é que o Pinóquio, por ser um menino de metal, ele não vira lobo, né? Então ele acaba sendo perseguido e aqui a gente tem reencenação daquele momento onde ele acaba sendo pendurado, enforcado numa árvore. Com a diferença que aquilo não é bem enforcado numa árvore, sim num monumento em forma de doce. Aliás, esse contraste visual é muito bom. Tudo tem uma cara doce, tudo remete a coisas muito infantis e a gente tá negócio falando dark, isso sim, velho. Autoritário. É uma grande infantilização da violência, né? Do tipo, não tem problema fazer isso, eu só tô brincando enquanto eu tô esquartejando você. Em paralelo a essa história toda, muitas outras coisas horríveis a gente vê nesse quadrinho. Vocês lembram do pescador grotesco que queria comer o Pinóquio? Pois bem, aqui ele vira, na verdade, uma espécie de Jack Stripador que sai por aí. Mas só pra saber, comer em que sentido, velho? Pinóquio já era de madeira? Porque assim, não vai comer madeira, né, velho? Se é que você me entende. Em que sentido, velho? Tá ligado? Tá bem perturbador, mano, essa porra aqui. Bela essa história toda, muitas outras coisas horríveis a gente vê nesse quadrinho. Vocês lembram do pescador grotesco que queria comer o Pinóquio? Pois bem, aqui ele vira, na verdade, uma espécie de Jack Stripador que sai por aí coletando o coração das pessoas. Sabe a baleia que engole o Gepeto? Aquilo, na verdade, ela é um peixe que acabou se tornando gigante mutante por causa de lixo radioativo jogado no oceano. E a raposa e o gato cego são aqui dois pilantras que colocam o Pinóquio numa série de confusões e que no final, inclusive, o gato cego acaba conseguindo enxergar e se torna um fanático religioso. O gato cego, que na história é um rapaz negro, avisa muito que o apocalipse está por vir, que está vindo um grande dilúvio. E daí ele se comporta como todo fanático. Como o dilúvio não está vindo, ele vai explodir uma represa para provar que sim, está vindo um grande dilúvio. Isso aqui tudo é tão mundo cão, com muita safadeza, que a gente acaba também vendo a história paralela da Branca de Neve e os Sete Anões. E a Branca de Neve, na verdade, foi uma mulher sequestrada que os anões mantêm ali numa cápsula onde ela fica adormecida, para eles poderem abusar sexualmente dela de todas as formas possíveis enquanto ela está dormindo. Aqui os Sete Anões nada mais são do que 7 estupradores que têm uma série de fantasias sadomasoquistas com mulheres dormindo. Inclusive, quando a Branca de Neve consegue fugir, ela prefere se matar a ficar na mão dos anões. Mas se vocês querem um finalzinho feliz nesse mar de horrores, no final a Branca de Neve não morre, ela vai parar numa praia e uma mulher surfista que estava vendo aquela moça ali inconsciente vai lá e faz uma respiração boca a boca. Entenderam? O beijo do príncipe, no caso, é de uma mulher surfista. E a Branca de Neve volta à vida e essas duas mulheres resolvem ter uma noite tórrida de amor. No final você tem uma cena linda de sexo entre duas mulheres. Que no caso é acompanhada por um policial que mora em frente a essas duas mulheres. Ele tem uma cara de pedra igual aqueles monumentos na Ilha de Páscoa. E a gente vê que esse cara, que desde o começo do quadrinho é bastante perturbado, ele matou o próprio gato, também foi ele que prendeu o Gepeto, os Sete Anões. Esse cara resolve se matar vendo essas duas mulheres se relacionando. E a serpente que eu falei antes é aquela que se acabou nas tripas, vocês se lembram? Pois bem, aqui na verdade ela é parte dessa engrenagem da fábrica que controlava a criança pra produzir. Assim, isso aqui me pegou, tá, mano? Essas histórias aqui me pegou, tá? Eu conheço essas histórias aqui, cara, pela Disney, pelo livrão da Disney, tá ligado? Li aquelas histórias e falei, porra, suavão, né, cara? A gente sabe que é meio infantilizado, tá ligado? Só que você não pensa que a versão original da história é um bagulho grotesco, velho. E a real mesmo é que toda história da Disney, vamos dizer assim, tipo, seja o Pinóquio, a Branca de Neve, essas porra, mano, é grotesco. A história é grotesca, velho. É bizarro, é violência, é abuso, é tudo, cara. Que isso, mano? No final ela encontra de fato uma outra serpente e eles têm filhotes híbridos, que é um negócio muito, muito feio. Tudo é, então, como vocês podem ver, de uma fofurice. Cabe acrescentar aqui que tem uma outra narrativa paralela que a gente vê uma família de camponeses que perdeu o filho. E mais pro final, o Pinóquio vai aparecer nessa família e finalmente ele é adotado como um menino. Vejam, ele ainda é uma arma no corpo de um menino de metal, mas pela primeira vez ele é tratado com carinho. Só que como a gente tá falando de uma história que tá lidando com uma série de ambiguidades, esse final traz uma das imagens que eu achei mais perturbadoras em todo o gibi, que é o fato de que
que o pai e a mãe carinhosos vão lá, contam uma história pro Pinóquio dormir, deixam o quarto, tudo escurinho, só que o Pinóquio não dorme. E isso é um detalhe simples, porque afinal ele é uma máquina, ele não vai dormir mesmo, só que aí você vê os quadros se distanciando e ficando só aquele olho aberto no escuro. Ou Que seja, isso, por cara? mais que ele possa ser tratado com dignidade, ele ainda é uma arma. Ele ainda é algo completamente solitário e sombrio. Pinóquio de Vínculos, portanto, é um quadrinho que resgata muito desses elementos grotescos, desses Mas não criou elementos consciência, extremamente velho? desconfortáveis da história original de Pinóquio. É aquele negócio que eu sempre falo sobre adaptação. Às vezes você se distanciando da fidelidade consegue de alguma maneira restituir o espírito original daquela história. Ou pelo menos em parte, porque aqui você não tem aquele punitivismo do final do século XIX, mas você tem essa bizarrice muito, muito forte. E uma arte que eu repito aqui é de uma beleza sem tamanho. O fato do Vínculos usar formas cartunescas para levar elas à violência ou sexo extremo favorece essa sensação ambígua que de um lado a gente está vendo algo um tanto infantil e de outro algo que é muito, muito adulto. Tal qual o Pinóquio lá no finalzinho do século XIX. E aí? Chocados? Espero que sim. Fica o conselho então para que vocês não mintam, porque o nariz de vocês pode crescer ou até mesmo um robô com o nariz em forma de lança-chamas pode vir atrás de você. Eu tô tentando lembrar aqui de outras adaptações bizarras do Pinóquio, eu sei que elas têm, se vocês lembrarem, por favor, comentem. E como sempre, diante do fato de que eu tornei o dia de vocês melhor com todas essas histórias horríveis, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Pesadão, pesadão, Instagram. pesadão, Obrigado tá? por assistir e tchau, pessoal. Pesadão, cara. Você E eu tá esqueci de maluco. falar, caso você queira ver análises detalhadas dessas páginas muito bonitas de Pinóquio, dá uma conferida lá no canal Encontro Ilustra, onde eu e o Marcel Bartolo estamos falando de Pinóquio. Você é louco, cara. Ô, inesperado, tá? Inesperado. Rapaziada aí tava achando que, mano, Pinóquio, cara, para com isso. Mano. Eu tô acostumado com coisa pesada. Nada mais vai me surpreender, velho. Aí você começa a ver aqui as histórias antigas, velho. Aí você começa a ficar perturbado, tá ligado? Você começa a ficar perturbado. Mas o mais bizarro, cara, é tipo assim, é história pesada, lógico. Só que assim, existem várias histórias pesadas. É que Pinóquio, quando você conhece a história por algo bonitinho, vamos dizer assim, a versão bonitinha dela, quando você vai ver lá as primeiras versões, as versões originais da história, você fica meio perturbado porque era de uma história que você não conhecia. É a mesma coisa você pegar uma história bonitinha que você leu, que você viu, que você assistiu e do nada deixar macabro. Ah, eu assisti a Cocoricó quando era mais novo. Mano, a versão macabra de Cocoricó é a versão real dela. E você não sabia disso. Eu assisti a Galinha Pintadinha. Aí do nada você descobre que tem uma versão macabra da Galinha Pintadinha. O bagulho é mais pesado pra você. A história é pesada, lógico, né? Mas saber que isso daí era contado pras crianças, velho. Mas dessa forma mais explícita, mano. Meio foda, tá? Meio complicado, tá, velho? Mas me pegou um pouco, porque eu não conhecia, mano. Eu não conhecia as versões pesadas dessa história.